Eram pelo menos 8 anos de namoro. Mas Maria Isaldete Silva, de 55 anos, sempre quis mais. Ela queria casar, morar junto. Mas Manuel Messias Gomes Ferreira, de 50 anos, sempre foi um homem livre. Porque a gente já conhecia ela há muito tempo, há 10 anos, a gente sempre se deu muito bem. Não esperava isso dela. E de uns meses para cá que ela veio, né, demonstrando que ela era bem agressiva. Mas meu irmão nunca nem encostou o dedo nela. Sem poder dar aquilo que a namorada queria, Gilmar, apelido que Manuel era carinhosamente chamado por todos, decidiu terminar a relação. Mas Isa não se conformou. Passou a cercar o ex de todas as formas. Ele não queria mais. Não quero mais, porque ele tinha o jeito dele, né? Não quero mais, e ela passou a querer, né, dominar ele. Mas ela passou a perseguir ele o tempo inteiro. Fazia 4 meses que o namoro havia acabado. Apesar de algumas recaídas no caminho, Gilmar estava convicto de seguir a vida de solteiro. Isa não. E em um ataque de ciúme, numa das inúmeras vezes em que tentou reatar, a auxiliar de limpeza tirou a vida do ex com uma facada. Foi depois que aconteceu, que minha irmã viu ela correndo atrás dele, que passou, eu comecei a ficar com isso na cabeça, vai acontecer alguma coisa. Eu sentia. Tudo começou quando Isa flagrou o ex neste bar em Itaquera, zona leste de São Paulo. Local que, segundo a irmã, ele gostava de ir depois do trabalho. Gilmar era entregador numa empresa de gás. Ela chegou onde ele estava e agrediu ele, bateu no rosto dele, pegou a faca e perfurou o braço dele, que ele veio ao óbito, né? Quando a Isa chegou até o bar onde o ex-namorado estava, aquele ali com a porta fechada, que o Carlos Diego mostra para você agora, ela viu o Gilmar se divertindo, rodeado por homens e também por mulheres. Ela não se conteve. A primeira reação dela foi dar um tapa no rosto do ex-namorado. Só que o Gilmar, ele nunca havia agredido uma mulher antes, ele não revidou, ele simplesmente se afastou, saiu lá do bar e veio andando aqui para frente deste batalhão de polícia militar. Ele parou exatamente ali, na frente daquela janela escura. Só que a Isa veio atrás dele. Ele não imaginava, mas ela carregava com ela uma faca. E aqui, no momento em que ele foi tirar a bolsa, tirar a mochila de trabalho que ele carregava, ao levantar o braço, Isa deu uma facada certeira, bem aqui no braço. E tudo isso na frente dos policiais militares. Gilmar foi levado ao hospital, mas não houve tempo. Morreu de hemorragia. Isa foi presa em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil. Mas, depois de 2 semanas detida, a família de Gilmar descobriu que a assassina confessa já está livre. Gilmar era pai de 3 filhos, todos do relacionamento anterior. Bruna é a mais nova e não se conforma. É a vida do meu pai. A gente perdeu ele. Ela tá solta. Ela tá livre, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que se não tiver a justiça do ser humano, vai ter a justiça de Deus, porque eu confio nele. Não consigo pensar que ele não vai voltar. Dona Jo nunca podia imaginar que com 80 anos de idade teria que ser forte o suficiente para suportar a dor de enterrar um filho. Ele era um filho muito... Ele tinha muito apego comigo. Demais. O filho, Manuel, que todos conheciam como Gilmar, de 50 anos, era o grande companheiro da mãe. Dona Jo teve ao todo 9 filhos, mas era Gilmar quem estava sempre ao lado dela. Ele era o único que morava comigo mesmo. Cuidava da senhora? Tinha o quartinho dele, mas comia, bebia na minha casa. E eu cuidava dele. A idosa custa acreditar que por 8 anos recebeu como se fosse uma filha a mulher que mais tarde tiraria a vida do filho dela. Ela e Maria Isaldete Silva, de 55 anos, eram amigas. E era minha amiga. Você acredita que ela era minha amiga? Pelo menos se mostrava ser minha amiga. Aqui, onde nós estamos sentadas, ela vinha de domingo de tarde para aqui, a gente ficava aqui sentada conversando. Cíntia, a filha mais velha de Gilmar, nunca aceitou a namorada do pai. Era como se ela pressentisse a dor que estava por vir.
E depois do dia 12 de outubro que aconteceu, que ela correu com a faca com ele, isso já começou a me incomodar. E eu sabia que algo ia acontecer, não desse porte, né, essa tragédia, mas algo ia acontecer. Isa já mostrava indícios do que faria. 2 meses depois que Gilmar terminou o namoro, ela tentou matá-lo. A primeira vez que a Isa tentou matar o Gilmar foi no dia 12 de outubro, um feriado. Ela chegou aqui às 7 horas da manhã, já entrou, como fazia sempre, aqui na casa da mãe dele e veio direto para o quarto do Gilmar, que, como era feriado, ele não estava trabalhando, estava dormindo no momento em que ela chegou. E antes mesmo que ele acordasse, ela, que trouxe com ela um frasco de álcool, começou a despejar o líquido por todo o quarto, inclusive em cima do próprio Gilmar, que aí sim ele acabou acordando. Ao ver que ela tinha também uma caixa de fósforos com ela, ele saiu do quarto. Mas a Isa, completamente descontrolada, colocou fogo nas roupas dele aqui dentro e ainda destruiu um armário que havia desse lado e também uma cômoda que existia aqui no outro canto. Depois, não satisfeita, ela correu atrás do Gilmar, que a essa altura já estava do lado de fora. Ela também estava munida com uma faca. Correu atrás dele, foi lá para o meio da rua. Vizinhos e toda a família viram um momento em que ela tentava golpeá-lo com a faca. Que a pessoa sai com uma faca não é com boa intenção. Então eu quero que a justiça seja feita, porque eu pensei assim, gente, a pessoa matou a outra e em menos de 15 dias já está solta. Não é assim. Segundo a família da vítima, para sair da cadeia, Isa teria contado mentiras. Disse que era agredida pelo ex e que só o atacou para se defender. A ex-mulher de Gilmar, mãe dos 3 filhos dele, é a primeira a defender o entregador. Ela está alegando que ele agredia ela. Isso é mentira, porque eu vivi tantos anos com ele, ele nunca foi de levantar a mão com a mulher. Eu sou ex dele e garanto isso. A família, que sofre por ter perdido Gilmar de forma trágica há poucos dias do Natal, clama por justiça. Quer que a assassina volte para trás das grades.